Tomar de decisão na compra de fertilizantes nitrogenados. É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. O que o produtor rural, o consultor independente levam em consideração na hora de tomar a decisão qual fertilizante comprar. Meu nome é Juliano Redivo, eu sou consultor e produtor rural e sou fundador da Aceleragro, que tem como propósito acelerar as empresas do agronegócio. Vamos direto para o nosso tema. Como que funciona a tomada de decisão pelo produtor rural ou pelo consultor independente em relação a qual fertilizante nitrogenado está posicionando nas culturas que vão receber esse fertilizante nitrogenado, como é o caso desse milho aqui que está atrás de mim. E aqui nesse vídeo eu não vou te falar sobre em qual estágio que eu devo estar posicionando esse fertilizante nitrogenado, qual é a quantidade em pontos de N por hectare, ou seja, quantos quilos de nitrogênio por hectare você vai estar posicionando nessa lavoura, e muito menos em qual híbrido de milho, qual cultura eu vou estar posicionando esse fertilizante nitrogenado. O foco aqui é que você entenda quais são os bastidores da escolha pelo produtor rural, pelo consultor independente, de qual nitrogenado vai nessa lavoura. Se vai ser, por exemplo, um sulfato de amônio, um nitrato ou até uma ureia protegida, uma ureia sem nenhum tipo de proteção contra a volatilização ou qualquer tipo de proteção que tenha no mercado. A primeira coisa que você precisa entender é que essa tomada de decisão acontece meses ou até ano antes da aplicação desse fertilizante nitrogenado. Por exemplo, agora nós estamos aqui no final de fevereiro, aqui no extremo oeste do Paraná. Essa lavoura de milho já está em V4 e ontem essa lavoura aqui recebeu uma aplicação de sulfato de amônio, que é uma das opções que o produtor rural pode estar aplicando de fertilizante nitrogenado em sua lavoura. Acabei de pegar aqui um pouco de sulfato de amônio da aplicação de ontem, mas como aconteceu uma chuva em torno de 5 milímetros, parte desse sulfato de amônio, desse nitrogênio, já foi solubilizado e a planta vai aproveitar aí nos próximos dias. Como essa decisão de compra desse nitrogenado acontece com muita antecipação, nesse momento o produtor rural ele não sabe de algumas informações e sabe de outras. Por exemplo, o que ele sabe nesse momento? Ele sabe, por exemplo, do histórico de produtividade dessas lavouras, ou do talhão, dos talhões que ele vai estar posicionando esse nitrogenado. Ele tem em mãos as análises de solo dos últimos anos. Claro que se ele for um produtor caprichoso, que é o que todo mundo espera, que infelizmente não é a realidade de todos, mas pelo menos ele tem o histórico dessa lavoura aí em relação a potencial produtivo de cada talhão. Ele tem também dados de datas de plantio média desse milho segunda safra. Vou tomar o exemplo aqui do milho segunda safra, mas pode ser qualquer outra cultura, tá? No caso aqui do extremo oeste do Paraná, o pessoal planta esse milho segunda safra entre meados de janeiro até final de fevereiro, a maioria das áreas. Claro que tem algumas exceções. Desde início de janeiro, os plantios mais do início de janeiro são aqueles que receberam uma lavoura de uma soja que morreu por conta de uma seca, ou então aquele produtor rural que plantou mais tarde por um excesso de chuva, acabou colhendo muito tarde essa cultura verão, e aí ele vai plantar esse milho safrinha lá em meados de março. Mas pegando esse exemplo aqui da região, ele sabe que entre meados de janeiro e final de fevereiro ele vai estar plantando essa cultura do milho. Por outro lado, esse produtor ou consultor independente, ele não tem algumas informações. Por exemplo, pode ser que ele ainda não tenha informação de qual híbrido de milho ele vai estar plantando nesse próximo ano. Isso vai acontecer principalmente quando essa compra ela é bem antecipada, meses ou até ano antes da aplicação desse nitrogenado. Isso acontece por vários motivos, por uma condição melhor de mercado que esse produtor rural ele pode estar captando no mercado, e no momento da compra ele vai estar aproveitando uma oportunidade de ouro por conta de um histórico de preços mais baixo, por exemplo, que ele pode estar conseguindo naquele momento, ou até por conta de preços do grão para fazer uma troca, alguma operação no mercado financeiro que trave esses custos em sacas de milho por hectare de forma mais barata, que vai custar aí o fertilizante dele. Percebe que essas informações que ele não tem ou algumas outras que ele tem vão fazer com que ele tome uma decisão mais assertiva possível naquele momento. Não quer dizer que ele vai acertar nesse momento porque falta muitos meses antes do plantio e antes da aplicação dessa cobertura, mas ele vai ter uma base do que investir, por exemplo, nessa lavoura em pontos de N por hectare. Eu vou te dar o exemplo dessa lavoura que nós estamos aqui. Essa lavoura ela está de V4 para V5, né? Ou seja, 4 indo para a quinta folha aberta com a bainha aparente. Nós estamos no final de fevereiro e essa lavoura ela foi plantada no início do mês. Isso na prática nós sabemos aqui que essa lavoura, pelo clima, pelas condições climáticas, ela tem uma chance maior
de produzir mais. Então, naturalmente, o produtor nessas condições, ele tende a investir mais em nitrogenados. E aí entra um conceito muito importante na tomada de decisão dos produtores rurais, dos consultores independentes, que nós chamamos de risco versus retorno. Famoso risco-retorno. Isso você precisa entender. Quanto de risco esse produtor rural ou consultor independente ele está tomando na hora de tomar uma decisão de compra desse nitrogenado. Por outro lado, qual é o retorno esperado que esse produtor rural pode ter com o investimento desses tantos pontos de nitrogênio que ele está colocando ali. E vamos lá, quais são os fertilizantes nitrogenados mais comuns que nós encontramos no mercado? Primeiro, o mais comum, sulfato de amônio. Segundo, mais comum, pau a pau aí com sulfato de amônio, a ureia, seja ela protegida com algum tipo de proteção, seja uma inibição da enzima urease ou outro tipo de proteção, e também o nitrato de amônio. E aí você precisa entender quais são as concentrações de nitrogênio e outros nutrientes que contém nesses adubos aí nitrogenados. Sulfato de amônio, nós temos 20% de N e mais 22% de enxofre nesse fertilizante nitrogenado. Nitrato, é comum encontrar nitrato de amônio em torno de 34% de concentração. E ureia comum aí no mercado, seja protegida ou não, em torno de 46%. Algumas com 45%, outras 46% de N. E esse dado de concentração de N e outros nutrientes dos fertilizantes nitrogenados é extremamente importante para a tomada de decisão desses produtores rurais. O produtor rural ele tem alguns dados em mãos, a data aproximada, esperada de plantio, ele vai estar plantando esse milho segunda safra. E é claro que datas mais antecipadas dentro de cada região vai ter um retorno esperado maior versus o risco que ele está tomando naquela lavoura, naquele talhão, naquela fazenda. Por outro lado, plantios mais tardios dentro de cada região vai conferir um risco muito maior e um potencial de retorno esperado menor para esse produtor rural. Então é claro que ele vai tender a investir menos em lavouras mais do tarde, em plantios mais tardios, em comparação com plantios mais do cedo. Ah, Juliano, mas por que esse risco-retorno acontece? Isso é óbvio, né? Plantios mais do cedo eles têm menores riscos de geada ou então de seca, dependendo da região do Brasil, da América Latina que você se encontra. E plantios mais do tarde têm esse maior risco. Por mais que não venha uma geada, no sul do país acontece um frio, então plantios do tarde naturalmente têm um potencial produtivo menor. Então é óbvio que o risco versus retorno de cada aplicação, de cada ponto de N colocado nessa lavoura vai ser maior. E aqui vem o segredo. Eu te falei dos pontos de N que tem cada fertilizante nitrogenado. Sulfato de amônio 20%, nitrato de amônio 34% e ureia em torno de 46%. Então vamos supor aqui que o produtor rural ele fez uma conta de pontos de N que ele vai estar colocando em cobertura, já excluindo um DAP ou um 10-15-15 ou qualquer outro fertilizante de base que ele já colocou nas linhas de plantio e ele já determinou quantos pontos de N ele vai estar colocando nessa lavoura, ou o consultor independente junto com esse produtor rural. E vamos dar um exemplo aqui que ele precisa de pontos adicionais em cobertura de N de 100 pontos de N. Vamos supor que esse produtor rural ele fez as contas e em cobertura ele precisa estar adicionando em torno de 100 pontos de N nessa lavoura, fora já a quantidade que ele colocou na base. Claro que esses 100 pontos de nitrogênio é um número hipotético numa lavoura de médio para alto potencial produtivo no segunda safra. Mas pode ser 60, 80, 40, enfim, você que vai determinar, ou produtor rural ou consultor independente, que você está vendendo esse fertilizante nitrogenado para ele. Então, para eu colocar 100 pontos de nitrogênio, vamos fazer um cálculo básico aqui. Quantos pontos aproximadamente de sulfato de amônio eu tenho que estar colocando para colocar 100 pontos em cobertura de nitrogênio? Se o fertilizante sulfato de amônio tem 20% de N e eu tenho que colocar 100 pontos por hectare de N, quer dizer que eu tenho que colocar 500 quilos por hectare, ou seja, 10 sacas por hectare de 50 quilos de sulfato de amônio, ou meio bag. Agora vamos pegar o exemplo do nitrato de amônio. Nitrato de amônio em torno de 34%. Para facilitar nossas contas aí, vamos supor que o nitrato de amônio tenha 30% de N, tá? Se o nitrato de amônio ele tem 30% de N nesse nosso exemplo, para facilitar, nós vamos ter que colocar em torno de 375 quilos de nitrato de amônio por hectare para estar suprindo esses 100 pontos de N que o produtor rural, o consultor independente determinou
que você está negociando aí, caso você seja um engenheiro agrônomo de uma revenda, cooperativa ou multinacional. Agora vamos pegar o exemplo da ureia, com 46% de N. Só que aí tem um detalhe, a ureia, como você bem sabe, vai ter perdas por volatilização, diferente aí do nitrato de amônio, do sulfato de amônio. Então saiba que a ureia vai ter uma chance aí de perdas. Mas se esse produtor rural ele vai colocar uma ureia protegida, por exemplo, uma ureia com inibidor de urease, a chance de perda vai ser menor. Então, por mais que não tenha uma condição de chuva após a aplicação, ou que tenha até alguma umidade no solo no momento dessa aplicação, esse produtor rural ele vai ter perdas menores do que a ureia sem nenhum tipo de proteção. Então, vamos supor, para facilitar nossas contas, que dos 46 pontos de N, sobra em torno aí de 40 pontos para facilitar nossas contas. Então, se eu tenho 40 pontos de N a cada 100 pontos de ureia protegida, esse produtor rural ele vai precisar colocar 250 kg por hectare de ureia com algum tipo de proteção nessa lavoura para atingir esses 100 pontos de N em cobertura que nós colocamos aí como exemplo. Por que isso é um dado importante? Você que é engenheiro agrônomo, você tem que entender que o produtor rural ele tem um gargalo muito grande dentro da fazenda, que se chama operacional. Pensa comigo, o produtor rural colocando 500 kg de sulfato de amônio por hectare, ou seja, meia tonelada por hectare, versus 250 kg por hectare de um fertilizante nitrogenado, de um outro fertilizante, no caso da ureia protegida no nosso exemplo. Ou seja, ele vai ter que encher a metade desse distribuidor de fertilizante a lanço para fazer a mesma quantia diária. Isso representa um ganho operacional muito grande e ele vai levar em consideração esse tipo de dado para a tomada de decisão meses atrás do momento da aplicação desse nitrogenado. Então nesse vídeo ficou claro para você quais são os bastidores das tomadas de decisão em relação a fertilizantes nitrogenados pelo produtor rural, pelos consultores independentes. Eu espero que isso te ajude na hora de oferecer, caso você seja um engenheiro agrônomo, na hora de oferecer esses nitrogenados para esses produtores rurais e realmente ter a preferência desse cliente na hora da compra. Se você ainda não curtiu, compartilhou, não se inscreveu nesse canal, clica aqui, se inscreve, curte, compartilha, que isso é muito importante para eu saber se esse tipo de conteúdo está sendo útil para você. Tamo junto, só o começo.